Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a revelação, com a pregação, com o ensinamento do supremo propósito de Deus, conforme se encontra revelado em toda a Escritura, sobretudo nos 27 livros do Novo Testamento. É por isso que nós abrimos este programa, chegando até vocês com a palavra de Deus, uma palavra inspirada no poder do Espírito Santo, uma palavra poderosa para curar, para libertar, para salvar, para operar em nós verdadeiros milagres. E, portanto, abra o seu coração nesta manhã, abra seu entendimento, peça a Deus que a luz do Evangelho alcance o recôndito da tua alma, no mais profundo do teu ser, para que então esta verdade de Deus possa de fato operar tudo aquilo de que nós mais precisamos verdadeiramente. Eu quero abrir este programa falando para vocês a respeito da nossa 9ª Conferência Teológica. Todos os anos, o Ministério Apostólico De Volta à Palavra oferece à Igreja de Jesus Cristo, aos filhos de Deus, uma conferência em que é tratado de temas essenciais do Evangelho, temas relevantes para o povo de Deus, temas que certamente tratam de questões bíblicas, de questões teológicas, de questões relevantes que são muito importantes para dar um direcionamento, para trazer uma revelação, para construir, pavimentar um caminho seguro para os pés daqueles que amam a Deus, daqueles que querem servi-lo, segundo a sua verdade em sua palavra. Portanto, coloque na sua agenda, no mês de outubro, nos dias 18, 19 e 20, a grande conferência será a 9ª Conferência Teológica do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. O tema, o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Um tanto complexo, né? Mas veja, o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. No dia 18, será uma sexta-feira, à noite, 19h30, a primeira mensagem, e então no dia 19, no sábado, pela manhã, às 9h, uma segunda mensagem, à noite, a terceira mensagem, às 19h30, e também no domingo, dia 20 de outubro, pela manhã, às 9h, a quarta e última mensagem. Pense num tema de caráter escatológico, que traz certamente na sua essência profundas revelações a respeito do grande conflito cósmico. Como se dará esse desfecho? O Apocalipse nos traz 4 arrebatamentos de João, daí a expressão, uma visão quadridimensional. Todo o Apocalipse em 4 grandes arrebatamentos, em que Deus então declara, demonstra, revela, prediz a vitória do Cordeiro com a sua esposa. Portanto, não deixe você de participar, você que ama a Deus, que ama a sua palavra, que quer se preparar cada vez mais para aquele grande dia da segunda vinda de Cristo. Venha você e a sua família, tragam pessoas, dias 18, 19 e 20 do mês de outubro, a 9ª Conferência Teológica do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. Vá até o nosso site, devoltapalavra.com, e lá vocês vão encontrar maiores informações a respeito desta conferência. Vamos abrir neste momento a palavra de Deus. Queremos dar aqui a continuidade às ministrações. Nós temos falado ultimamente sobre a doutrina apostólica. Veja que todo crente, toda pessoa que deseja de fato servir a Deus verdadeiramente, precisa ter uma preocupação. Ora, qual
a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Eu não quero jamais tratar aqui de temas ou de títulos denominacionais, não é disso a que eu me refiro. Eu me refiro a uma questão mesmo da essência e da substância da verdade de Cristo no Novo Testamento. Porque uma igreja genuinamente cristã, ela tem suas bases na doutrina apostólica. Esse é o depoimento, é o testemunho de Efésios capítulo 2, versículo 20, que nos diz que a igreja de Jesus Cristo, ela está sendo edificada. Mas em que base, em que fundamento ela está sendo edificada? Será que a igreja de Cristo está sendo edificada no fundamento das tradições religiosas, ou do pragmatismo religioso, ou das doutrinas dos homens que ao longo dos tempos falam segundo as suas cobiças? Não! Efésios 2:20 nos diz que a igreja de Cristo, ela é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. E, portanto, a doutrina dos apóstolos se encontra no Novo Testamento. É necessário, portanto, que nós, então, possamos ir até o Novo Testamento, lê-lo e procurar identificar nas páginas desses 27 livros quais são as doutrinas pregadas, ensinadas e legadas pelos apóstolos, que na verdade constituem a sã doutrina, a palavra de Deus. É somente nesta base que se pode falar de uma genuína vida de igreja cristã e de uma genuína vida cristã de cada um de nós individualmente. Eu quero começar essa mensagem lendo com vocês o texto de 1 João, no capítulo 3, versículo 8. Queremos falar hoje de um tema da doutrina apostólica que é um tema extremamente importante, é o tema da redenção. 1 João, capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E veja esse aspecto importante, é este ponto desse texto que eu quero ressaltar. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Nesse ponto é muito importante porque muitos tomam esse versículo para falar de um tanto de coisas e assim promover campanhas de libertação que no fundo e no final não liberta verdadeiramente o homem. Porque o que liberta não é um ritual que liberta o homem, mas como diz o próprio Jesus em João capítulo 8, versículo 32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, como diz também no mesmo capítulo 8, versículo 32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E portanto não são os ritos ou as campanhas que libertam o homem. Mas veja, quando João diz aqui no capítulo 3, no versículo 8, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, precisamos nós perguntar: que obras do diabo são essas? Para que então nós possamos compreender qual é a obra do Filho no que diz respeito a desfazer as obras do maligno. Veja que isso vai nos remeter e nos levar até Gênesis capítulo 3, porque lá em Gênesis capítulo 3, o livro dos começos, nós encontramos o homem criado perfeito, o homem criado reto e colocado dentro do jardim do Éden, que quer dizer literalmente desfrute. Então olhe só para o homem naquela condição de criado, naquele estado de criado em perfeição, que gozava de plena comunhão com Deus. Deus vinha na viração do dia ter comunhão com o homem, e o homem tinha tudo o que ele precisava para a sua subsistência, tanto no aspecto material, ou que seja emocional, ou espiritual. O homem era plenamente satisfeito, porque o homem gozava de perfeição, e Deus estava com ele. Mas o que diz então o restante do capítulo 3 de Gênesis? Nos diz que o diabo, ali oculto na serpente, foi até a mulher, enganou a mulher, que comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto que Deus falou que não deveria comer. Ela comeu, deu ao seu marido e ele também comeu. E então qual foi o resultado? Romanos 5,12, por um só homem
entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados, desde este momento da queda do homem, registrado em Gênesis, no capítulo 3, que a humanidade está no estado caótico de desolação, de pecado, de misérias e de morte. Talvez você que assiste este programa nesta manhã, talvez não tenha essas mesmas concepções de pecado, de Deus, de Bíblia, de diabo, mas ninguém pode negar que a humanidade, ela vai de mal a pior. Que a humanidade, ela está como que num poço, e como que numa areia movediça. Quanto mais se movimenta para tentar se livrar da condição de miséria, mais se afunda, mais ela é tragada, mais o desespero humano aumenta. De maneira que, para este homem desesperado, para este homem caído, Deus oferece a redenção. É por isso que o tema redenção é um tema central na doutrina dos apóstolos, é um tema central no Novo Testamento, porque é a obra de Deus para redimir, para resgatar, para retomar o homem dessa condição em que ele se encontra, livrá-lo, libertá-lo, não de qualquer modo, mas pagando preço pelo seu resgate, a fim então de levá-lo ao pleno cumprimento da vontade de Deus. Abra sua Bíblia em um texto aqui no livro de Efésios. Veja que esse texto de Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7, nos fala exatamente dessa doutrina, ou desta verdade, ou desta obra que Cristo realizou, quando nos diz assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele, falando do Pai, nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E talvez alguém pergunte: pastor, por que o tema da redenção é um tema extremamente importante? Ora, por 3 grandes motivos. Primeiro, porque o tema da redenção não passa da pregação do Evangelho para que o homem pecador, para que o homem caído, para que o homem perdido, para que o homem desesperado encontre nessas palavras de boas novas uma saída, uma solução. Quando lhe é dito que Deus já proveu o resgate daquela pessoa, Deus proveu salvação, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de homem para, como homem, sofrer no lugar do homem todas as penalidades devidas aos seus pecados. Jesus, ele veio para resgatar o homem com o seu precioso sangue. Mas veja o texto, é dito que no qual temos a redenção, ou seja, a redenção é nele, a redenção é em Cristo, não há redenção fora dele. É por isso que nós encontramos mais razões para justificar a importância dessa verdade. Isso porque há 2 grandes extremos. De um lado, existem as instituições evangélicas, religiosas, que sequer dão a devida atenção a um tema e a uma verdade tão central como o tema da redenção. Ora, são grupos religiosos e denominações pragmáticas que vivem e que existem em função, da promoção das conquistas materiais e imediatas. Por isso, eles não podem trazer nenhuma palavra que afunila ou que feche a porta. Então, eles têm que abrir as portas, escancarar as portas, e para isso não pode haver nenhuma doutrina que exija do indivíduo ou da pessoa que creia naquela verdade, que se submeta àquela verdade. Eles dizem: olha, não importa o seu credo religioso, eles falam, não importa a sua fé, não importa a sua religião, não estamos convidando vocês para mudar de fé e nem de religião, não há nenhum esforço nesse sentido, venha tão somente para ser abençoado. Deus vai mudar a sua vida. Eles dizem: Deus vai pagar suas dívidas, Deus vai curar seus caroços, Deus vai resolver todos os teus problemas aqui e agora. Certamente a doutrina da redenção, ela vai de encontro a esse pragmatismo. Isso porque a doutrina da redenção, ela vai requerer do homem que ele creia que Jesus
é o sacrifício pela sua alma. E essa fé, certamente, é uma fé transformadora a tal ponto que a esse que crê, ele agora se entrega verdadeiramente para pertencer àquele que o comprou, àquele que o redimiu. Há, do outro lado, o outro extremo do erro, que fala de instituições religiosas, mesmo cristãs e evangélicas, que de certo modo até que enfatizam, ao contrário do outro extremo, enfatizam a doutrina da redenção. Falo da doutrina da redenção, da importância dessa doutrina, entretanto, muitas delas não têm uma visão clara, de modo que chegam a misturar a obra de redenção, como nos diz o texto, que é nele, que é em Cristo, que é pelo seu sangue, que é pela sua graça. Eles colocam a redenção numa condição de obras humanas, ou seja, Jesus redime, Jesus de fato pode remir e redimir o homem de todos os pecados, mas essa redenção por si só não é suficiente. Eles dizem, essa redenção por si só, ela não é eficaz, porque vai depender não somente da decisão do homem, mas sobretudo do seu comportamento, da sua obediência, do seu andar em santidade, do falar em santidade, do viver em santidade, de maneira que, ainda que de certo modo, eles falam da doutrina da redenção, mas não conseguem vê-la claramente segundo o testemunho da Bíblia Sagrada. E, portanto, nós nos propomos a falar a respeito dessa redenção. O homem precisa de redenção. Você que nesta manhã assiste a este programa, se você ainda não ouviu o Evangelho, se você ainda não ouviu a respeito daquele que veio, que é Jesus Cristo, e da obra que ele realizou na cruz do Calvário, você ainda precisa de redenção. Muitos já ouviram o Evangelho, já creram no Evangelho e, portanto, já foram, de certo modo, redimidos dos seus pecados. Mas a grande verdade é que está em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há homem na terra, não há justo sobre a terra que não necessite, que não careça de redenção. Até porque a doutrina da redenção não se limita apenas a uma redenção temporal, mas sobretudo a uma redenção atemporal. A vida humana, ela não se esgota e não se limita a esta vida humana. Há uma vida após a morte. O homem, diferentemente dos animais, ele é dotado de espírito e de alma. E uma vez passando pela primeira morte, todos haverão de comparecer perante o Eterno. E então, cada um vai prestar contas diante de Deus da sua vida. E então, é cheio de graça, cheio de misericórdia e cheio de amor que Deus intervém, então oferecendo. Deus vem suprindo o homem com aquilo de que ele precisa, que é de redenção. Esse testemunho, ele pode ser melhor esclarecido no texto do Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4 em diante, onde ali Isaías começa a fazer uma descrição simbólico-profética a respeito não somente da condição humana, mas sobretudo dessa obra de redenção. Veja o que nos é dito. Isaías capítulo 53 nos diz que todos nós, os homens, andavam desgarrados. Desgarrados como ovelhas que andavam desgarradas, cada um pelo seu caminho, sem direção, todos fadados à morte eterna. Não é isso que está em Romanos capítulo 5, que diz que o homem não somente caiu, mas que o pecado entrou nele, que a morte entrou nele, e portanto esse homem está não somente caído, mas está julgado e condenado? É neste ponto que Isaías diz que Deus, então, enviou o Cordeiro de Deus. Jesus é nos apresentado nos evangelhos, sobretudo em João, Evangelho capítulo 1, versículo 29, é colocado como o Cordeiro de Deus. Deus envia o seu Filho como um Cordeiro. Com qual objetivo? Para, como homem, o divino revestido do humano, feito homem, manifestado em carne, osso e sangue, a nossa semelhança, semelhante a nós,
para então substituir o homem na sua condição de condenado. Isto porque este que nasceu da Virgem Maria, esse que nasceu de Maria ainda no seu estado de virgindade, esse que nasceu, que é o Verbo de Deus encarnado, é um homem sem pecado, sem mácula, sem dolo, é um homem santo, é um homem perfeito. De maneira que de todos os homens sobre a terra, ele foi o único que, tendo pisado os pés aqui nessa terra, pode-se falar de que não tem pecado. E, portanto, se não tem pecado, ele não pode, certamente, ele não tem nenhum tipo de penalidade sobre ele. A morte não lhe pode tocar, porque ele não tem pecado. E, portanto, é um ser totalmente livre de qualquer acusação e de qualquer condenação. Mas o que diz o profeta Isaías, no seu texto, lá no seu livro, no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores, que ele tomou sobre si os nossos pecados, que ele tomou sobre si as nossas transgressões. E agora, tendo tomado sobre si tudo aquilo de negativo, de mal, de caído que cabia a nós, ele agora se coloca como culpado no lugar do homem. Ou seja, a morte de Cristo não é simplesmente algo, uma história para se fazer um filme, para as pessoas irem ao cinema e saírem de lá chorando. Não! Aquela obra de redenção na cruz do Calvário, a morte de Cristo, ela tem um valor real para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Se você é capaz de olhar para o Cristo crucificado, conforme está em João capítulo 3, versículo 14 e versículo 16, e ao olhar para o crucificado, ver muito mais do que um maldito, ver muito mais do que um miserável, ver muito mais do que um homem ensanguentado, um homem que estava sendo condenado pelos judeus e pelos romanos. Se você é capaz, como diz 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 8, de olhar para o crucificado e ver nele o Senhor da glória, crer de tal maneira que aquela morte foi a morte do bendito de Deus, do Filho de Deus, do Logos, como uma providência de redenção, uma providência de salvação, e você então crê que aquela morte foi uma morte substitutiva no teu lugar. Quando você crê de coração, diz a Bíblia Sagrada, você recebe vida eterna. Sabe por que os homens sofrem tanto? Sabe por que a humanidade chora tanto? Sabe por que o homem anda tão desesperado? Pessoas que se matam, que matam os outros, que estão sofrendo, que estão chorando, que estão gemendo, porque falta-lhes o dom da vida eterna. Quando o homem experimenta esse dom que é gratuito, que é divino, que é o próprio Deus não somente se dando na cruz, mas então vindo agora habitar o coração daquele que crê, essa pessoa recebe uma paz indizível, como diz o texto de Filipenses, uma paz que excede todo o entendimento, e então o homem ganha agora a compreensão e ele chega a ter a razão da sua existência. Talvez nesta manhã eu me dirija a muitas pessoas que estão na dúvida, ou a muitas pessoas que estão desesperadas, estão desiludidas, talvez ainda não encontraram qual a razão da minha existência. É Jesus. Jesus, enquanto vida eterna que é dada a todo aquele que crê, é a razão da existência de todos os homens. De maneira que quando você olha para o crucificado e nele você crer, e você vê muito mais que um maldito, você vê ali o próprio Deus encarnado, como diz o texto de Paulo aos Coríntios, quando você enxerga ali o Senhor da glória e crê, e você então recebe aquela morte, aquela redenção, aquele preço que é pago, você tem a vida eterna. Você agora passa para um plano diante de Deus, como alguém que foi comprado e que, portanto, pertence somente a Ele. Não é assim que o apóstolo Pedro nos coloca na sua epístola, quando ele nos diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo?
E agora eu quero me dirigir também a todos os cristãos, aqueles que de fato já creram no Evangelho, já creram no sacrifício de Cristo. Entenda que você não foi comprado para pertencer a si mesmo, não foi comprado para viver em função e na busca dos teus próprios objetivos, dos teus próprios sonhos, dos teus próprios desejos, de tuas próprias vontades. Não, você foi comprado, você foi adquirido pelo precioso sangue de Cristo para pertencer a Ele. E, portanto, todos os redimidos, os resgatados pelo precioso sangue de Cristo, pertencem agora a Jesus Cristo. Ele nos comprou, Ele nos resgatou para si mesmo. E esta mensagem sobre a redenção, esta mensagem que é o cerne do Evangelho, que é a boa notícia para o homem desesperado, que agora Deus proveu-lhe salvação, esta mensagem foi a mensagem que Cristo mandou que os seus apóstolos pregassem aos homens, onde quer que eles se encontrem no mundo todo. Veja o livro de Lucas, no capítulo 24, quando o próprio Jesus, ele diz aqui nos versículos 46 em diante, aos seus discípulos, ordenando-lhes, e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Veja o texto, se pregasse a todos a remissão dos pecados, para que os homens pudessem então se arrepender dos seus pecados. Diante dessa mensagem, é requerido que todos se arrependam. E talvez alguém pergunte, mas arrepender de quê? Veja como que muitos não estão claros sobre isso e falam, você tem que se arrepender das músicas, você tem que se arrepender, do cigarro, da bebida, ou se arrepender das festas, das drogas. Mas veja que o texto diz se arrepender no sentido de que você viveu toda a sua existência para si mesmo. Você vivia para si mesmo, você só via a si mesmo, buscava força em você mesmo, mas agora a mensagem do Evangelho diz que a redenção está em Cristo, é uma provisão de Deus, e você então sofre um profundo arrependimento no sentido de uma mudança de mente, mudança de coração, mudança de alma, mudança de sentimento. Você se volta para Deus e passa a confiar tão somente nele. Eu não quero jamais falar que algumas coisas que se praticam não são pecados, não é isso que eu estou dizendo, mas o arrependimento de que diz a Bíblia é voltar o coração para Deus. Crer que somente nele e por intermédio dele se tem a redenção, se obtém a vida eterna. Na semana que vem eu quero continuar a falar sobre redenção, esse tema central em todo o Evangelho, que faz parte da doutrina apostólica. Eu quero pedir a vocês que acessem o nosso site, devoltapalavra.com, e ali vocês terão várias mensagens em áudio, vídeos, mensagens escritas para o vosso deleite. Não deixe de acessar, e se Deus tocar também em seus corações, vocês poderão também nos ajudar com uma oferta voluntária do coração, sem constrangimento, sem coercitividade, aquilo que Deus colocar no seu coração. Vá em doações no nosso site, e ali você vai encontrar vários meios como você poderá efetuar a sua oferta, seja por boleto, seja por cartão de crédito, seja por depósito bancário. De todo modo, eu quero pedir a sua solidariedade, o seu amor, a sua mão, a sua ajuda, para que esta mensagem do Evangelho continue a ser pregada e chegue aos quatro cantos deste mundo. Nos ajude a levar essa mensagem, e o Deus de toda graça há de abençoar profundamente a todo aquele que crer na sua palavra e que de alguma maneira contribui para que essa mensagem seja projetada e chegue àqueles que ainda não a conhecem. Que todos vocês possam ter um bom sábado. Jesus Cristo é o nosso Senhor.